Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Os centros comerciais e os hipermercados são, como se sabe, catedrais do consumo. Mas por detrás de cada estabelecimento há todo um mundo desconhecido onde imperam os truques e as regras que permitem sugestionar os clientes, muitas vezes, sem que estes mesmos se apercebam. Paulo Lopo é administrador da Sociprime, responsável pelo merchandising de estabelecimentos, por exemplo, como o Jumbo ou o Continente. E é meu convidado hoje aqui na RDP Internacional. Muito bem-vindo. Bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Paulo, quando alguém entra num centro comercial, está definido para onde olha com atenção logo nos primeiros instantes? Sim, os centros comerciais, nomeadamente as superfícies comerciais, estão criadas de modo a promover um determinado tipo de circulação, onde os produtos de primeira necessidade estão normalmente no fundo da loja. Nada é deixado ao acaso. Nada é deixado ao acaso, nem o trajeto que a pessoa leva, a tipologia de trajeto que leva na loja, nem os cheiros, nem as luzes, tudo é feito de forma a promover o consumo, não é? E tem evoluído muito estes últimos anos com a introdução do neuromarketing. O que é isso? Nas grandes superfícies. O neuromarketing é a ciência que estuda o comportamento do consumo do ponto de vista neurológico, não é? E que tem muito a ver com os sentidos e com a forma como os sentidos podem afetar o nosso comportamento de consumo, não é? Isso é induzir as pessoas ou os clientes para... Sim, de certo modo é isso. Através dos cheiros, através das luzes, através das imagens, do piso, do tipo de piso que se usa dentro das grandes superfícies, pode promover andar mais rápido ou mais devagar. Isso influencia mesmo as pessoas? Pelo menos todos os estudos que nós fazemos e que são feitos a nível académico, sim, confirmam que tem uma influência muito grande no comportamento do consumo. Até mesmo a exposição dos produtos, onde é que eles se localizam, portanto, tem muita influência. Se está ao nível dos olhos, está Exato. mais para cima, se está mais para baixo? 70% do consumo é feito mais ou menos ao nível dos olhos, sim. Dependendo da altura de cada um, mas existe uma tipologia de comportamento em relação à altura dos olhos que favorece e muito a saída de produtos. E se nós verificarmos hoje nos hipermercados, as grandes superfícies cada vez mais apostam nas marcas próprias, nas marcas brancas, e a tendência é para que coloquem nos lineares que nós consideramos A, que são os lineares com maior visibilidade, os produtos de marca própria, porque acreditam que os outros se vendem por si e então podem estar deslocalizados. E as outras marcas não ficam um bocadinho, digamos, aborrecidas? Sim, mas... São as regras do jogo? São as regras do jogo. Neste momento o jogo joga-se num tabuleiro, cujo dono do tabuleiro também tem produtos concorrentes e, portanto, é difícil. Empresas como a minha surgem um pouco para tentar defender as marcas de fabricante em relação às marcas próprias, em vários níveis, não é? E, nomeadamente, também no posicionamento dos produtos na loja ou na reposição dos produtos na loja, porque os hipermercados cada vez mais têm poucas pessoas a ajudar na colocação dos produtos e na reposição, e obviamente que eles dão preferência aos produtos da sua própria marca, não é? O Paulo, quando vai às superfícies onde é gestor e também eventualmente às alheias, presumo que também para ver como é que os outros fazem, sente-se sugestionado como cliente? Sim, eu sou um consumidor tipo, portanto eu acho que sou uma experiência dentro de mim mesmo. Eu talvez por de formação profissional, acabo por me deixar influenciar muito pelo tipo de visibilidade que tenho nas lojas, né? Portanto, na minha formação académica eu sou licenciado em marketing e tenho 2 mestrados na área de ciências de consumo, porque eu gosto mesmo de perceber o que é que motiva as pessoas a tomar decisões de compra. E qual é a conclusão a que chegou? A conclusão a que cheguei é que é um dado oficial, 70% das decisões de compra são feitas no linear de um hipermercado. Portanto, em cima da hora? Em cima da hora. Portanto, vamos, digamos assim, que eu entro com um papelinho onde me lembro que vou comprar 10 itens. O 11º já não está lá, mas é sugestionado. Sim. Olha, afinal também preciso disto.
Se fosse só isso, seria um acréscimo de 10%, mas eu acho que é muito maior o acréscimo, não é? A visibilidade que os produtos nos vão dando, os produtos, os cheiros, as cores e tal, acabam por nos fazer comprar cerca de 40% acima daquilo que está previsto. E mesmo no que está previsto, a forma como o produto está na loja acaba por influenciar qual das marcas é que nós vamos usar. Mas, por outro lado, vocês têm o grande inimigo que é o governo, porque se corta o consumo, o crédito ao consumo, dizendo que os portugueses estão a gastar demais, vocês querem, em contraponto, que eles comprem o mais possível. Sim, as políticas governamentais, nomeadamente o aumento dos impostos e a perca de poder de compra, o que tem influenciado mais é o tipo de consumo. Houve uma alteração muito significativa, as marcas brancas, que são marcas de mais baixo preço, acabaram por crescer muito com a crise, não é? Em detrimento das marcas de fabricantes. O único problema é que o crescimento das marcas brancas leva a um problema de futuro, porque são as marcas de fabricantes que desenvolvem os produtos do ponto de vista tecnológico. As marcas brancas limitam-se a fazer pequenas cópias e normalmente um bocadinho mais desatualizadas dos produtos de marca. Por isso é que são mais baratas? Por isso é que são mais baratas, sim. Não há milagres. É essa a razão? A principal razão é essa, e também existe uma razão de investimento. Enquanto um fabricante, quando lança um produto, tem todo um plano de marketing que tem que desenvolver para dar a conhecer o produto e para criar a expectativa de necessidade desse produto no cliente, a marca branca não, acaba por ser um apêndice da marca de fabricante, em que não tem que fazer investimentos do ponto de vista de marketing, nem de posicionamento. Pronto, ela vende só simplesmente pelo preço. Aproveita toda a estratégia de comunicação que é feita pela marca própria, pela marca de fabricante, e utiliza o canal para vender a um preço mais baixo. Mas depois há até os produtos descontinuados, quer dizer, eu próprio sinto isso, estou habituado a um determinado produto, Sim. independentemente de qual seja, e de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, não o vejo. Está esgotado, pronto, presumo. Sim. Na segunda semana, a mesma situação. Na terceira, começo a desconfiar que afinal já não está lá nada daquilo que eu quero. O espaço de um hipermercado é relativamente limitado e cada vez a oferta de produtos é maior. Então existe uma seleção muito rigorosa do que é que se põe à venda. Um produto que esteja à venda por si tem garantido um determinado perfil de sucesso, porque sem estar exposto não se vende, e estando exposto é praticamente garantido que se vende alguma coisa. Hoje, na gestão de categorias por cada área de negócio dentro de um hipermercado, são avaliadas as rentabilidades de um produto, não só aquilo que ele vende do ponto de vista da quantidade, mas também o que liberta do ponto de vista do lucro. E sempre que existe uma introdução de um novo produto dentro de um hipermercado, algum outro tem que sair, porque o espaço é limitado, não é? E normalmente, mesmo que seja do mesmo ramo de atividade. Mesmo que seja do mesmo ramo de atividade. A gestão de categorias nas lojas limita o espaço físico de apresentação dos produtos, não é? E esse espaço hoje é pago a peso de ouro. Não existe um espaço no hipermercado que não seja pago pelo fabricante. Portanto, se nós queremos ter um determinado produto posicionado dentro de um hipermercado, temos que pagar direto ou diretamente para que ele entre e depois pagar de alguma forma para que ele esteja o mais bem localizado possível na loja, não é? O Paulo sabe perfeitamente, melhor do que qualquer um de nós, que os piores inimigos dos pais são os filhos, sobretudo as crianças pequenas, e sobretudo em épocas de Natal ou do Carnaval ou da Páscoa. Vocês também se dirigem ao ego e à mente daqueles pequenitos sem que eles percebam que estão a ser, eu não quero chamar manipulados, mas que estão a ser dirigidos para um determinado produto, para uma determinada secção? A melhor forma de chegar aos pais é mesmo através dos filhos. É muito curioso isso, porque os lineares, na altura de Natal, os lineares das crianças, portanto, da visibilidade da altura dos olhos das crianças, têm muita importância. As crianças são, de um modo geral, muito influenciadores dos pais. Para além do terror dos mesmos. Exatamente. E é um facto, se verificarmos do ponto de vista da comunicação, a utilização das crianças, mesmo para a aquisição de bens que não têm nada a ver com elas, como os carros ou esse tipo de bens que são normalmente mais vocacionados para os pais, existe a introdução da criança porque ela fragiliza do ponto de vista emocional a decisão do pai.
E, portanto, é uma boa forma de comunicar para os pais, é utilizando as crianças, normalmente, sim. E há coisas curiosas, eu lembro-me que há uns anos, eu antes de ter a Soci Prime, passei por algumas empresas de consumo, pela L'Oréal, pela Johnson & Johnson e mesmo pela própria Sonai. E eu recordo-me, por exemplo, de alguns estudos que nós fazíamos, muito curiosos, em que analisávamos o comportamento do consumidor através dos tickets de hipermercados e verificávamos, por exemplo, que quando uma família tinha bebés, aumentava significativamente não só o consumo de fraldas, o consumo de leite, essas coisas que são normais, mas também nos primeiros 6 a 7 meses o consumo de whisky, o consumo de cerveja, o consumo de aperitivos em paralelo. E que conclusão é que chegou? Estavam a celebrar diariamente o nascimento da criança ou os motivos seriam outros? Depois de muita análise chegamos à conclusão que efetivamente as pessoas quando têm filhos recebem muitas visitas em casa. É muito curioso, nós não nos tínhamos apercebido disso e quando recebemos muitas visitas sobretudo em casa... o primeiro. Sobretudo o primeiro filho. Sobretudo o primeiro, não é? E então acabamos por ter muita gente em casa e acabamos por ter muitas visitas. Isso permite-nos fazer cross-selling de marketing, não é? Ou seja... cruzamento de dados. Exatamente. E cruzamento também de promoções e de localizações de produto. É frequente ver no linear dos hipermercados, perto das zonas das crianças, por exemplo, aperitivos, bebidas e outros produtos que possam ser de alguma forma utilizados na recepção de pessoas em casa, porque percebemos que existe um comportamento conjugado entre uma coisa e a outra. Há muitos, ainda bem que fala nas promoções, há uma polémica grande em relação, por vezes, sei lá, ao chamado Black Friday, ou seja, aquela sexta-feira, que é uma importação americana, inglesa, que durante um dia os produtos são basicamente a metade do preço. Mas verificou-se, a própria IDECO, a Defesa do Consumidor, verificou numa das últimas vezes que havia pessoas, ou estabelecimentos melhor, que adulteravam os preços e afinal as pessoas acabavam por pagar mais caro do que se pagassem fora dessa era de promoções. O que é que pensa desta forma tão pouco legal de fazer negócio? Infelizmente é uma realidade. É uma realidade e que foi provada. A DEC, por exemplo, provou que existe efetivamente alguma adulteração dos preços 1 ou 2 dias antes da promoção e isso acaba por adulterar completamente o princípio que está por trás da promoção. E isso joga um pouco com o facto das pessoas comprarem de forma emocional. Porque se a pessoa comprasse de uma forma racional, percebia que o preço aumentou para que depois pudesse descer, não é? Infelizmente... mas isso para já é batota. É batota. É desonesto. É verdade. Sim, nós importamos o conceito dos Estados Unidos, mas aportuguesamos o conceito, não é? E nós temos a tendência para fazer as coisas dessa forma, um pouco chique esperta, não é? O conceito está correto, acho que era importante, até numa altura em que o consumo sofre um bocadinho por efeito da descida do poder de compra, mas infelizmente temos alguns operadores que se aproveitam do facto para... Espero que não sejam os operadores com os quais trabalha. Não, eu espero também que não, porque eu confio nos operadores e em termos de grande distribuição a Soci Prime trabalha com todos, com o Jerónimo Martins, o Auchan, a Sonai, os mais importantes, e normalmente a grandeza destas insígnias também traz de si uma certa responsabilidade nas tomadas de decisão e, portanto, eu acredito que nestas grandes superfícies de maior dimensão isso não aconteça. O folheto, que é também muito importante, que há uns anos não existia, mas passou a existir um folheto semanal em que as pessoas podem consultar ou presencialmente ou através do telemóvel ou do computador. Isso também influencia decisivamente na compra de produtos? Sim. O folheto é um meio de comunicação que já é usado pelos hipermercados há uns anos, mas alterou muito nestes últimos 2 anos. Porque também aí há truques? Eu acho que aqui existe mais uma tipologia de consumo, não é? Que é o aproveitamento das pessoas. As pessoas antigamente usavam o folheto
para saber o que é que estava em promoção, mas as promoções não eram de uma dimensão muito abrangente. Havia promoções de 10%, de 20%. Hoje não, hoje as insígnias utilizam promoções muito agressivas, leve 2 paga 1, 50% no preço e assim. E o que é que isso mudou verdadeiramente no consumo? Mudou que existe uma franja de consumidores muito significativa que só compra o que está em folheto. E as pessoas já começaram a perceber que se numa determinada semana está no folheto do Jerónimo Martins, no Pingo Doce, por exemplo, a 50%, eles compram e sabem que na semana a seguir ou na outra irá estar ou no Auchan ou na Sonai. E o que existe é uma franja... O mesmo produto. O mesmo produto. Portanto, que vai saltitando, digamos, de estabelecimento para estabelecimento. E o que é que se verifica? Que as pessoas hoje só compram o que está em promoção. Uma parte muito significativa das pessoas, que são as pessoas que viram reduzida o seu poder de compra, só compram o que está em promoção. E quando compram, fazem logo uma estocagem para um mês, porque sabem que durante o mês se calhar não está, mas no mês a seguir volta a estar. E então utilizam só o folheto promocional para comprar. Paulo, estas promoções, por exemplo, abrangem também estabelecimentos, eu estou-me a lembrar agora dos estabelecimentos do Jerónimo Martins na Polónia. Sim. Biedronka, não é? Biedronka, sim. Isso também, o que acontece em Portugal, por exemplo, imagino que nós estamos a ser escutados em todo o mundo e que há um ouvinte neste momento na Polónia, português ou não, mas que sabe português, que está a escutar esta conversa. Ele pode saber que naquela semana há também um desconto naquele estabelecimento ou não? À partida não. A estratégia da Polónia e da Colômbia é muito diferente da estratégia de Portugal, porque o nosso mercado em Portugal já está demasiado maduro. Como está demasiado maduro, já necessita de uma agressividade muito maior do que o mercado da Polónia, por exemplo, ou da Colômbia, ou mesmo até o mercado de Angola, e por isso eu acho que isso é uma estratégia muito local. Nós em Portugal somos muito desenvolvidos do ponto de vista da gestão das grandes superfícies e da comercialização. A minha empresa está também em Angola e em Espanha, e em Espanha, por exemplo, o mercado das grandes superfícies é muito menos desenvolvido do que aqui em Portugal. Aliás, dizem até que há um exagero do número de hipermercados por metro quadrado, digamos assim. Concorda ou não com esta visão? Eu penso que o exagero tem mais a ver com a localização. Existe uma concentração muito significativa. Eu recordo-me, peço desculpa, só estou a interromper, Paulo, recordo-me, acho que é em Matosinhos, por aquela zona, havia... Num espaço de poucos 5 km, 5, 10 km, havia 3 hipermercados ou grandes centros comerciais. Sim, nós aqui em Lisboa também temos, por exemplo, o Pingo Doce de Telheiras, mesmo ao lado do Colombo, por exemplo, não é? Entre uma distância pouco significativa, com o Vasco da Gama relativamente perto, ou Eiras relativamente perto. Portanto, a concentração é muito significativa. Ao nível dos hipermercados, ao nível dos supermercados, nós não temos assim uma massificação tão grande. Em Espanha, qualquer cadeia de supermercados de pequena dimensão tem mais supermercados do que, por exemplo, o Pingo Doce aqui em Portugal. Aí o nível de supermercados é muito maior do que em Portugal. Talvez porque o consumo esteja a mudar, aqui em Portugal também está um pouco a mudar. Houve a febre... Os hábitos de consumo? Sim. Houve a febre dos hipermercados em que as pessoas iam ao hipermercado e compravam compras para um mês inteiro. E talvez um pouco também influenciados pela crise, hoje as pessoas vão ao hipermercado mais vezes e, portanto, preferem muitas vezes ir a um supermercado que é de proximidade. E o que se tem verificado é que existe um aumento de consumo nos supermercados em detrimento dos hipermercados. É uma tendência que em Espanha já acontece há muitos anos. Os supermercados não quer dizer que necessariamente que sejam aqueles supermercados de bairro. Os supermercados de bairro hoje já têm uma expressão muito pouco significativa. Residual. Exatamente. Quando nós hoje falamos de supermercados de proximidade, essencialmente falamos de Pingos Doce e coisas assim. Os Bom Dia, etc., não é? Exatamente, sim. Mas o Pingos Doce, Intermarché, são os que têm uma representatividade maior no país. Há pouco o Paulo falou de Angola. Ora, Angola é um país que, sobretudo desde finais de 2014 e durante o ano de 2015 este também, tem sofrido um desgaste económico acentuado devido à queda dos preços do petróleo. De que forma é que vocês estão a combater esta precariedade em termos de negócio?
Efetivamente, nós entramos em Angola com força há cerca de um ano, empregamos já cerca de 350 pessoas em Angola. É um negócio que para nós tem estado a correr bem, se bem que a tendência neste momento é para estagnar, porque não existem quase produtos à venda nos hipermercados. E para ter uma ideia, nos últimos 3 meses o preço dos produtos à venda nos hipermercados duplicou, praticamente. Duplicaram os preços, mas não duplicaram os ordenados. Não duplicaram os ordenados, infelizmente. O consumo em Angola ainda se faz muito com base no mercado nacional. Eles têm um hábito de consumo muito semelhante ao nosso. Os angolanos gostam de tudo o que os portugueses gostam. É muito curioso. São verdadeiramente irmãos até no gosto e acabam por importar muitos produtos daqui. E o facto... Vinhos... Vinhos, então, é mesmo um dos produtos-chave que eles importam muito. Vinhos, bacalhau, tudo aquilo que é tipologia de consumo portuguesa, eles gostam também. Só que não se produz muito em Angola. Eles têm feito uma tentativa forte de industrialização do país, mas este país acabou a guerra há muito poucos anos e por isso o efeito de industrialização e do crescimento agrícola ainda não se verificou. Faz com que o país seja muito dependente da importação e o facto de não haver dólares acaba por inibir as empresas de conseguir comprar, não é? Hoje quem conseguir ter dólares para comprar faz o dinheiro que quer em Angola, em kwanzas, obviamente. Depois valerá o que valerá no futuro, não é? Para nós, só Ciprime, não tem existido um problema maior porque nós somos essencialmente recursos humanos, não é? Somos serviços que estão muito ligados aos recursos humanos e recebemos em kwanzas e pagamos em kwanzas. Portanto, e receber já não é mau. E já não é mau. E já não é mau. No limite, daqui a uns anos estaremos lá um bom contentor cheio de kwanzas, mas... Que não são importáveis e que não valem rigorosamente nada, não é? Com a crise de Angola, há estabelecimentos que correm o risco de encerrar ou não? Eu penso que, a nível dos hipermercados, talvez não corra o risco, porque os hipermercados estão bem cimentados, pertencem a grupos fortes. Também se dizia o mesmo das farmácias aqui há uns anos em Portugal. Sim, quem tinha uma farmácia era milionário e estava garantido para a vida. Percebeu-se que era tudo mentira. Sim, é verdade. Porque há muitas farmácias e cada vez mais a fechar. Mas os hipermercados, os fortes hipermercados em Angola pertencem a grupos económicos angolanos muito fortes. O que tem fechado, o que se tem verificado, efetivamente, é que muitas empresas de distribuição que se baseavam na importação, essas sim têm fechado muito. E muito do consumo que se verificava em Angola, o facto de também ser um consumo muito típico português, tinha a ver com os milhares e milhares de portugueses que lá viviam e é uma tendência que tem vindo a alterar-se. É muito porque há muitos que têm regressado, sim, não é? Sim, tem mudado muito isso, sim. Falou em Espanha também. Ora bem, há uma coisa que em relação à Espanha que faz muita confusão e agradeço que o Paulo, se puder, nos explique. Porque é que a gasolina, de facto, do outro lado da fronteira é mais barata? Há quem diga que estando no Alentejo, no Algarve ou na Ponta Norte de Portugal, atravessa 30 km e justifica esse investimento, 30 para lá, 30 para cá. Apesar disso, é mais barato e salva-lhe mais o dinheiro no bolso. Porquê é que o governo carrega logo nos produtos petrolíferos para ganhar dinheiro? Eu acho que o facto de Portugal ser um mercado de uma dimensão reduzida traz alguns problemas. Um deles é esse, nós não temos uma dimensão que muitas vezes nos permita ir buscar mais valias pela quantidade, né? Então, em Portugal, o sistema fiscal é muito mais forte do que em Espanha, portanto é um facto. Nós pagamos muito mais impostos pela gasolina, por isso ela é muito mais cara do que em Espanha, e porque em Espanha a dimensão do país também é muito maior. Como nem nós nem eles somos importadores, eu presumo que o facto deles comprarem muito mais também tenha um preço melhor do que o nosso. Portanto, quanto mais importarem, mais barato fica, é isso? Um dos grandes problemas que nós temos no nosso país neste momento é a dimensão. Nós não fizemos uma política de descolonização que permitisse ficar com relações privilegiadas com as nossas ex-colónias, como fez, por exemplo, a Inglaterra, e por isso, um pouco à exceção de Angola,
Nos outros países nós não temos um poder de penetração dos nossos produtos muito significativo, o que faz com que o nosso mercado seja muito reduzido. A Sociprime, por exemplo, tem cerca de 80% do mercado português, portanto é uma empresa que dentro da nossa área é muito grande e à dimensão ibérica seremos para aí a 6ª maior empresa. Eu, se tivesse uma réplica da minha empresa em Espanha, faturava 7 ou 8 vezes mais, não é? Se tivesse os mesmos clientes, os mesmos serviços e assim. Obviamente, por exemplo, no meu processo de internacionalização, foi um processo de internacionalização através da criação do negócio de raiz e não da aquisição, eu tenho muito mais dificuldade porque a minha dimensão não me permite, por exemplo, chegar à Espanha e comprar um operador que tenha a mesma cota de mercado que eu tenho aqui. É um esforço muito grande para nós, enquanto qualquer empresa de meio da tabela em Espanha tem condições, porque pela sua dimensão, não é? E pela dimensão do país, de chegar aqui e comprar uma empresa portuguesa com maior facilidade, não é? É tudo uma questão de dimensão ou é uma questão também de visão económica? Eu junto um bocadinho das duas coisas. Nós, em Portugal, trabalhamos bem, eu acho que trabalhamos bem a nível de distribuição e a nível de consumo. Se verificarmos, a maior parte dos quadros ibéricos de relevo são portugueses, portanto quer dizer que nós aqui sabemos o que estamos a fazer e fazemos bem. Agora, a massa crítica que gera um país com a dimensão do nosso não é comparável àquilo que acontece em Espanha, não é? A nossa maior dificuldade de introdução no mercado espanhol é o facto de os espanhóis serem muito bairristas. Eles valorizam muito os produtos deles e as empresas deles e assim. Nós cá em Portugal nem tanto. Temos aquela famosa frase, o que é nacional é bom, não pegou? Ou na prática não é uma verdade? Na prática eu acho que é precisamente o contrário. Nós somos um bocadinho como os brasileiros. Achamos que o que se faz lá fora é sempre melhor do que se faz em Portugal. Ainda hoje acredita nisso? Acredito. Apesar das feiras dos fumeiros e das salsichas e da carne de porco alentejana, etc., num apelo permanente ao consumo do que se produz em Portugal, mesmo assim acha, na sua opinião, que os portugueses preferem comprar e comer algo que vem de fora? Quem conhece bem a realidade de algumas dessas empresas, e eu às vezes partilho a informação de algumas delas, eu diria-lhe assim, muitos dos enchidos portugueses são enchidos com carne espanhola e muitos dos queijos portugueses, mesmo os da Serra da Estrela, são feitos com leite espanhol. E portanto, isso diz tudo, não é? Mas depois temos na Galiza os produtores a despejarem milhares de litros de Portugal, não é? Sim, é um fenómeno que não consigo compreender, até porque Portugal não tem uma dimensão de importação de leite que seja significativa. Em Espanha, a importação de leite em grandes quantidades vem de França e não de Portugal. Porque Portugal é deficitário no consumo de leite, nós até temos que importar uma parte significativa do leite da Espanha. Nem dos Açores é suficiente o leite que de lá vem, não? Não é significativo, infelizmente. Apesar das vaquinhas. Apesar disso. Disse que em relação aos países de língua portuguesa, só em Angola é que a Sociprime tem alguma liberdade de movimentos, digamos assim, e algum horizonte de investimento. Em relação à própria CPLP, hoje em dia esta comunidade de países de língua portuguesa está mais virada para a economia do que para outro ramo qualquer. Eles estão sempre, qualquer cimeira que haja da CPLP, eles estão sempre a dizer que é preciso a economia industrializar-se ainda mais e globalizar-se mais. Eles não facilitam neste momento uma penetração, por exemplo, de uma empresa como a vossa nos restantes países sem ser Angola? A CPLP até é um bom veículo de tentativa de internacionalização nas línguas, nos países de língua oficial portuguesa. O problema é que eu acho que tem mais a ver com a forma como a nossa legislação está feita. Eu, por exemplo, se quiser investir uma parte dos lucros da Sociprime na aquisição de uma empresa espanhola, não o posso fazer diretamente. Ou seja... Mas porque há leis comunitárias que proíbem? Não, tem a ver com a forma como os lucros são taxados. Eu, por exemplo, acho que é uma forma que limita muito a internacionalização
quando uma empresa dá resultados, ela primeiro paga impostos e depois é que pode fazer investimento, já do que sobra do pagamento dos impostos. E eu acho que isso é bastante limitativo, porque se nós damos... Deveria ser o contrário? Nós devíamos dar lucro e com esse lucro devíamos poder internacionalizar-nos e depois do resultado disso, então, pagar os respectivos impostos. Porque, obviamente, que se um investimento feito num país estrangeiro não entrar nas despesas da minha empresa, não for contabilizado como uma despesa, mas sim quase como uma distribuição de lucros, isso limita-me logo a capacidade que eu tenho de investimento, não é? Pronto. Essa é uma das principais dificuldades que nós temos, não é? Eu acho que Portugal devia criar até, já se tentou no passado, mas sem grande sucesso, uma certa associação de lobby organizado em que o governo, os empresários portugueses e os quadros portugueses espalhados pelo mundo se interajudassem na internacionalização, porque é a melhor forma de gerar riqueza para o próprio país. Isso existe em muitos países, nomeadamente em Espanha, por exemplo. Em Portugal isso não é feito de uma forma organizada, é feito de uma forma ad hoc. Nós temos que, através dos nossos contactos, não é, tentar chegar aos portugueses que estão lá fora. Ainda somos muito incipientes a esse nível? Sim. Acho que não existe uma organização apoiada, digamos assim, pelo governo para que isso seja feito de uma forma correta. O que nós temos verificado nos últimos anos é que até as grandes empresas portuguesas estão a passar para a mão de outros países estrangeiros. Não é? Todas as empresas de grande dimensão acabam por ser vendidas e a maior parte das empresas de média dimensão é a aspiração que têm, é ser vendidas. Não é? Pronto, e isso tem a ver com o facto de nós não termos uma grande facilidade nem apoios, não existe nenhum tipo de apoio que seja significativo para a internacionalização. Nem o AICEP vos dá algum tipo de ajuda? Não, nós, por exemplo, para quem não sabe, é o organismo que tutela, digamos, os investimentos portugueses no estrangeiro. Nós, por exemplo, na área de serviços não temos nenhum tipo de apoio dentro daquilo que são os apoios internacionais. Não temos nada. E depois temos um problema grave aqui em Portugal, que é assim, e que retira muita liquidez e margem de manobra às empresas. Uma empresa como a minha tem um nível de recebimentos de 90 dias e paga o IVA a 30. Portanto, paga primeiro e recebe depois. Exatamente. Eu pago o IVA de uma fatura que nem sei se vou receber. Se eu tipo fechar a empresa ou se falir. Nos 2 meses seguintes. Exatamente. Eu já paguei. E depois para reaver esse IVA vou demorar 2 ou 3 anos. Portanto, isso era uma coisa que podia modificar muito a liquidez e a saúde das empresas em Portugal. A alteração do IVA, o IVA passar a ser pago só quando se recebe a fatura. Que é o que é mais lógico. Porque, no fundo, quando um determinado cliente paga uma fatura e nos passa para nós o IVA para que nós possamos devolver ao Estado, não é? Estamos a partir do princípio que ele a paga, não é? E eu, como operador do mercado, não tenho que estar a adiantar ao Estado um valor que ainda não recebi, não é? Pronto. Faz com que exista... É como aqueles lucros presumidos, não é? É, exatamente. Faz com que exista uma grande dependência das empresas portuguesas do setor financeiro, não é? Obviamente, as pessoas têm que recorrer ao factoring ou às contas calcionadas e nós sabemos que o valor e o custo do financeiro em Portugal tem subido muito, pelo facto da banca também estar em crise. Portanto, existem muitas limitações hoje para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Paulo Lopes, estamos quase a terminar e como se estivéssemos a passear numa superfície comercial, estamos quase a chegar à caixa. Sim. É verdade que o Paulo inventou a check-out, aquelas caixas com pastilhas elásticas e revistas, que realmente também... Olha, afinal eu também preciso disto. Os primeiros expositores de saída de caixa que existiram aqui em Portugal efetivamente saíram da minha imaginação. Eu não sei se lá fora existiam, eu não conhecia na altura, pelo menos, mas um dia estava numa fila de um hipermercado para pagar, trabalhava eu na Johnson & Johnson e lembrei-me Ocorreu-me, isto fazia sentido haver aqui um expositor. Dali liguei na altura para a minha diretora-geral, expus-lhe o assunto, ela achou super interessante. Ninguém se tinha lembrado? Não. Liguei para o responsável do Carrefour, que na altura existia aqui em Portugal,
é ainda Carrefour, não é? E contei-lhe e disse, eu acho que fazia sentido e tal, fazermos aqui uns expositores de saída de caixa, porque a malta está aqui parada e tal, e acaba por levar sempre qualquer coisa. E ele disse, a ideia é boa, mas isso, já viste quantas caixas há no hipermercado? 70, nós temos não sei quantos hipermercados, isso é um dinheirão para fazer expositores. Então eu disse, vamos ter uma reunião, vamos falar sobre isso. Reunimos e eu propus-lhe que eu fizesse os expositores e ele que nos deixasse explorar durante um ano. E foi o que aconteceu e efetivamente foi um sucesso muito grande. Eu tive 2 marcas em que eu fiz uma campanha nesses expositores que numa só venda eu consegui fazer o budget que tinha de vendas para o ano inteiro. E as pessoas não se aperceberam que estavam ali a ajudá-lo exatamente. Tenho pena de não ter feito nada por isso, mas hoje é uma coisa que me deixa feliz quando vou a um hipermercado. Obviamente que os checkouts evoluíram muito, não tem nada a ver com aqueles que eu criei na altura. Hoje vão das pilhas às pastilhas elásticas? São muito mais sofisticados, reposicionaram-se para produtos de esquecimento e portanto, de impulso, né, que se compram por impulso. Eu, na altura, usei para produtos perfeitamente normais. E é interessante para mim, quando chego a uma loja, vejo e lembro-me assim, o primeiro que aqui estava fui eu que fiz, é giro isto. O Paulo, quando vai como cliente a um supermercado, olha para os outros clientes e tenta definir o perfil psicológico de cada um ou não? Sim, isso é quase inevitável. Eu tenho esse bichinho e, portanto, estou sempre... É um poder de observação muito grande. É muito curioso quando eu era diretor, por exemplo, na L'Oréal ou na Johnson, e eu visitava um hipermercado com um dos meus vendedores e eu perguntava-lhe, o que é que tu vês? E às vezes eu dizia, não vejo nada e tal, está tudo assim. E eu via muita coisa, efetivamente, porque o hipermercado funciona quase como um ser vivo, aquilo está em completa mutuação, não é? E o facto de nós conseguirmos observar e percepcionar o que se passa lá ajuda-nos a tomar decisões, às vezes de momento. Eu fui diretor de loja de Sonai e é muito interessante porque nós, como diretores de loja, às vezes temos de tomar ali medidas no imediato, não é? Cujo reflexo se faz sentir no dia-a-dia da loja, não é? E isso tem a ver com a capacidade que nós temos ou não de percepcionar o que está a passar e de entender o tipo de consumidor que temos na Mesmo loja. Que eles não lhes digam nada diretamente, basta ver. Há um comportamento típico na forma como as pessoas andam, como se deslocam ao linear, como observam o produto, efetivamente. E há pessoas que parece que estão ali à espera que nós os abordemos e que digam é este e não aquele. E por isso era um bocadinho demais, não é? Não, mas é por isso que as promotoras têm um efeito muito significativo nas lojas, não é? Quando uma promotora está numa loja a divulgar um determinado produto, ela influencia em 90%. Nem que seja por uma bebida ou um bocadinho de queijo. Paulo, estamos quase a terminar. Uma última questão. Já lhe aconteceu, ou não sei se existe algum índice nesse sentido, de pessoas que não têm dinheiro para pagar ou que saem, ou que tentam sair de determinadas lojas e que depois são apanhados por seguranças com coisas nos bolsos? Sim. Ocorria muito mais isso quando eu era diretor de loja, obviamente. Tinha uma visibilidade maior em relação a isso. O número de pessoas que faz isso é muito significativo. O número de roubos e de tentativa de roubos, por exemplo... Apesar das câmaras de vigilância, etc., não é? É muito significativo. E na maior parte das vezes os hipermercados nem tomam medidas punitivas, quase que chamam as pessoas devolvem as coisas ou compram... Mas recatadamente. Recatadamente, de uma forma discreta, sim. Porque também existe a consciência da dificuldade. Há pessoas que se percebe perfeitamente que roubam para comer, não é? Obviamente. E como é que se sente perante essa situação? Olha, é triste principalmente tendo em conta que se desperdiça muito produto. A criação das datas limites de consumo, por exemplo, faz com que existam muitos produtos que estão dentro do prazo normal de consumo, mas que já não estão dentro do prazo de validade. É muito curioso porque agora lá fora, eu julgo que foi na Alemanha, que surgiu o primeiro hipermercado de produtos à venda fora de prazo. Porque sabemos que eles estão em condições para ser consumidos, mas que estão fora de prazo e não podem ser vendidos
numa superfície normal. E antigamente a ASAI era muito mais rigorosa nesse sentido. Paulo Louco, muito obrigado por ter vindo hoje à RDP Internacional. Paulo Louco, responsável da Soci Prime. 1001 perguntas ficaram por fazer, desde os lançamentos de livros a baixo preço, que às vezes as próprias livrarias não acham muita graça a isso, até às gasolinas de marca branca. Portanto, provavelmente vamos interromper por aqui esta conversa e um dia retomaremos o fio à meada, se achar por bem voltar a visitar-nos. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Boa pergunta mesmo. O que é que te influencia quando escreves uma música? Isto é uma boa pergunta. Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter para serem espiões? É uma pergunta muito interessante. Que se chamará? Uau, isso é uma boa pergunta. Que fontes de inspiração, João? Várias. É uma boa pergunta. Na RDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na RDP Internacional e a qualquer momento em RDP Play. Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim, e eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus. Penso em casar no fim do verão que vem, antes pudesse o verão não mais ter fim, que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços seus, de cabeça ao vento e a duvidar o que faz ele por lá. São os ciúmes que a saudade tem, e se aos ciúmes eu já disse adeus, hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. RDP Internacional, Rádio Portugal, sempre presente a construir o futuro.